Entendi. Então é isso. Entendi. Quer dizer, Cara, quando é que o Pactual nasceu? 80, final de 83, início de 84. Então, nessa época mais ou aí, menos por aí. a inflação era insana. Você mesmo falou, a gente estava falando sobre isso aqui um pouquinho mais Insano cedo. e explodindo. Hã? Tinha ido para 200%, Isso. 200 e pouco, 180, 200, ficou 2 anos por ali, e de repente, depois que a gente congelou, em 86, com o plano cruzado, quando houve, de novo, um diagnóstico errado, causa uma tragédia que leva 5, 10 anos para consertar. Quando você está com uma inflação complicada, quer dizer, já tem algo fazendo errado, era o final do governo militar, eles perderam o controle orçamentário, a inflação começou a subir, ela estava em 30 e poucos, de repente foi para 50, aí prefixaram o câmbio, prefixaram correção cambial, seguraram o câmbio, prefixaram a correção monetária, a inflação começou a subir rapidamente. Ela estava em 30, depois 50, aí eles começaram a congelar câmbio, congelar correção monetária, aí ela disparou, foi para 200, ficou lá 180, 200, ficou 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos por ali. Isso é um cenário legal para tu começar um banco, cara? É péssimo e foi o que eu falei para os meus colegas na época. Eu virei e falei assim, para que nós vamos começar um negócio quando nós devíamos estar pensando ao contrário, em fechar o que existisse? Eles falaram, não, como você consegue antecipar movimentos, o mercado financeiro é bastante amplo. Você pode, por exemplo, se a inflação está subindo, você toma dinheiro pré-fixado e passa dinheiro pós-fixado. Você toma dinheiro de 6 meses a 30% e depois você passa a 50%. Porque a inflação está subindo, você passa a 50%, 60%, 70%. Então, desde que você consiga acompanhar os movimentos, a gente consegue preservar a riqueza, preservar os recursos que tiverem sob nossa guarda. Então, foi quando eu aprendi que o conhecimento, que até então para mim era só teórico, podia ter uma aplicabilidade importante no mercado financeiro. Nessa época, por você ver, eu tive um encontro improvável com 2 figuras que depois se tornaram muito conhecidas, né? Um era o George Soros, em Nova York, era considerado um grande especulador financeiro. Sério, e tal. E à época, nós conversando, ele virou e falou, eu tenho muito interesse em investir no Brasil e tal. Eu falei, olha, o Brasil não é para investimento de longo prazo. O Brasil é bastante instável. Mas eu sou um hedge fund. O hedge fund vê várias oportunidades. O Pactual era, no início, um hedge fund. Tem várias oportunidades. Aí ele repetiu a história que os meus amigos diziam, olha, se estiver acontecendo isso, aquilo, a gente pode fazer isso, aquilo. Eu falei, tudo bem, então pode vir. E ele foi muito bem sucedido, quer dizer, no fundo, nós fomos muito bem sucedidos e o dinheiro dele aqui foi protegido, se deu bem. Como é que deu para conversar Agora, com o ele? interessante é que, na mesma época, eu fui a Los Angeles e conheci uma figura, é engraçado isso, o Soros, que era, na época, demonizado, que era o especulador, virou a figura que está promovendo no mundo inteiro a democracia, a grande sociedade aberta, que ele está ajudando ele o tem globalismo. uma mania de controle, né, parece? Mas principalmente uma mania também de eu vou ajudar o mundo, eu vou salvar o mundo. Vocês me chamaram de especulador, mas eu, na verdade, vou salvar o mundo e vou ajudar o mundo. Vou ajudar. Para mim, por baixo disso daí, tem uma mania de controle mesmo. Ele financiou várias fundações em países que eram antes socialistas. Então ele se via como um libertador da Hungria, que era o país natal dele, da Polônia, da Alemanha Oriental. Então ele defendia sempre que esses países recebessem ajuda, inclusive a Rússia, para se incorporarem ao capitalismo global. Tá. Na época ele era um demônio especulador, e hoje ele busca ser um socialmente aceito, financiando causas que ele acha que são válidas. E aí tem o inverso. Tinha a época de um cara que era considerado um grande investidor americano. Foi quando eu conheci a Madonna, é um caso interessante.
Tu é quase Foi o Ronaldinho Gaúcho de Foi rolê isso, aleatório. Pô. Foi isso. Eu saí de Nova York, nós tínhamos acabado de fundar nossa empresa. Que ano isso aí? Então, Isso era 85, vai? 86 já, era Tá. 86, porque justamente Caralho, Madonna 86 tava era plano Madonna cruzado, mesmo. tava plano cruzado esse negócio e tal. Aham. E eu estava dizendo o seguinte, olha, isso vai dar certo durante algum tempo. Então o Soros, que bom, a gente pode comprar na Bolsa, a Bolsa vai subir, vai ter algum crescimento, a inflação vai ser baixa. Aí lá na frente a gente vende, sai da Bolsa, faz não sei o que lá e tal. Então, conversa de eu como economista dizendo o que devia acontecer, e ele falando, olha, então é possível ganhar assim, ganhar assado e tal. Então, conversa. Bom, aí eu vou para Los Angeles, e aí é o contrário. Tinha uma empresa na época que era a Drexel, que fazia justamente, a ideia era criar a Drexel Americas, eram 260 bilhões de dólares que ele separou para fazer investimentos de longo prazo na América Latina. Era muito interessante porque o Soros não acreditava muito na América Latina, ele achava que a América Latina era para especular, que bom mesmo era o leste europeu, ou seja, a Hungria, que era o país natal dele, a Alemanha Oriental, essas coisas.